Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Como Pode. Hoje nós vamos falar de um assunto que é interessante. Afinal, quem gosta de dinheiro? Quem gosta de gastar, né? Então, mas tudo isso a gente tem que entender que gastar por gastar tem que ter um propósito, né? Não é uma coisa aleatória, a gente tem que saber onde gasta, como gasta, e a gente às vezes perde a mão. Então, para entender, para compreender um pouco mais e nos ajudar, né, a entender sobre esse assunto, como que a gente pode, então, utilizar melhor nossa renda, né? E o nosso tema de hoje é consumo, status e propósito. Para onde vai a sua renda? Hein? Pense um pouquinho, no final acho que você vai entender um pouco mais e entender para onde está levando essa sua renda. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, chamamos um especialista no assunto, lógico, né, para nos falar um pouco mais sobre finanças pessoais, educação financeira, não é isso? Então, queria convidar para fazer parte da nossa conversa hoje o nosso entrevistado, né, o nosso convidado, melhor dizendo, Danilo, né? E aí, Danilo? Danilo Oliveira, deixa para você se apresentar. Tudo bem, André? Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar aqui no Como Pode. A você que nos acompanha, muito prazer. Meu nome é Danilo Oliveira, sou especialista em planejamento financeiro pessoal. Eu já trabalho com consultoria financeira há mais de 2 anos, já ajudei mais de 20 famílias no estado de Rondônia e estou aqui para contribuir e ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro, aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. É isso aí. Antes de a gente iniciar com as perguntas e a nossa conversa, eu queria falar para você, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Eu queria também agradecer aqueles que compartilharam, que visualizaram, que deram apoio ali no primeiro episódio, que eu estou no segundo episódio, né, hoje gravando. Então não esqueça não de nos seguir, segue aí nosso podcast. Antes da gente, eu queria te fazer pergunta, Danilo, né, antes da gente falar sobre assuntos mais específicos. Vamos começar do início, que eu sempre prefiro ir da base, né? Então, vamos conceituar primeiro, né, para os nossos convidados que estão nos assistindo, que estão ali nos vendo, o que seria essa questão? O conceito, o que seria consumo, esse status e até mesmo propósito, né? O que a gente entende? Como que a gente pode, então, entender, deixar claro isso na nossa mente, né? O que seria esses conceitos básicos? Olha, consumo... Vamos falar primeiro principalmente status, né? Principalmente ali é sobre como as pessoas veem a gente em relação ao dinheiro também, né? Tem gente que gasta dinheiro ali realmente para transparecer que ela tem uma realidade mais próspera do que ela tem. E em alguns casos ela acaba gastando, às vezes até mais do que pode, para impressionar terceiros, né? E às vezes são pessoas que não ligam muito ali para a realidade delas, mas ela tá lá gastando dinheiro para parecer que tem, né? E aí é um tema ali que acaba atrapalhando o cuidado com dinheiro, né, no dia a dia. Entendi. Isso seria status, né? Isso, status. Então, aí a partir desse status que a gente então alimenta o consumo. Como é que se dá essa questão de você consumir, como você falou, né? Às vezes a pessoa quer manter ali aquela questão da aparência, ou manter aquele status que ela tem, aquela pose, digamos assim, né? Sim. Que ela tem, então, daí que surge, então, essa questão do consumo desenfreado, porque o consumo, eu acredito que seja quando você... É o ato de você comprar, né? Você compra ali, vai consumindo, que nem a gente já tem na mídia aí, em todo lugar dividido, que consumidor, né? Aquele que consome algo. Então, acredito que para mim consumir algo tem que ter a questão desse status que te leva a ter esse consumo. É mais ou menos nesse sentido ou eu estou equivocado? Porque eu estou leigo no assunto. Exatamente, não, com certeza. Assim, é natural que a gente queira consumir mais, não só no sentido de possuir bens, mas experimentar experiências, né? Contratar serviços, enfim. Então, é natural que quanto mais você ganhe, mais você queira usufruir disso. É totalmente natural. O grande problema é quando isso se torna um vício desenfreado e quando você associa a sua felicidade ao consumo. Porque o consumo, ele nunca vai acabar. Então, se você associar a sua felicidade ao consumo,
talvez você genuinamente nunca vá ser feliz. Porque a felicidade não está no consumo. Ao meu ver, ela está, na verdade, na gratidão. Entendi. Então, eu estudando um pouco sobre o assunto para, né, formular aqui as minhas ideias na cabeça e tirar minhas possíveis dúvidas, é em relação às pessoas que mantêm esse status nas redes sociais, né? Que elas postam tudo que elas fazem, o que consomem, o que compram, onde vão, o que fazem, até mesmo a questão da rotina do seu dia a dia, né? Mostrando enfim, a vida que ela tem, né? Se jogando isso nas redes sociais, que para muitas pessoas é uma fonte de renda também. Mas essa questão, o que você compreende sobre esses status que é colocado? Às vezes eles não são reais. Às vezes eles são reais, então a gente não sabe muito bem o que a gente vê na mídia, o que é real, o que não é real, né? Mas o que você entende? Esse status, ele é benéfico em algum ponto, ou ele só tem malefícios nessa colocação que as pessoas fazem no seu dia a dia? Olha, a questão de rede social, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquilo, né? A gente acaba se comparando sempre com pessoas que estão em 1 degrau, 2 degraus acima da gente, né? A gente nunca se compara com quem está abaixo, né? Então, a gente ter essa consciência de em qual degrau financeiro a gente está é muito importante, primeiro de tudo, né? Segundo, tudo que você vê, não vou dizer tudo, na verdade, né? A maioria das coisas que você vê na rede social, a pessoa ela quer mostrar o melhor lado da vida dela, né? É a melhor produção, é a melhor roupa, é o melhor cenário, é o melhor notebook, é a viagem internacional. E às vezes é algo alugado, no sentido que a pessoa está gastando mais do que pode para transparecer aquilo. E talvez seja o objetivo dela, realmente transparecer aquilo, aquele status, aquele nível ali acima. Algumas pessoas são, dependendo, por exemplo, se ela for um vendedor, né, e ela tiver um negócio nesse sentido de que a imagem que ela tem, né, a imagem que as pessoas têm dela é algo importante para ela vender o produto ou o serviço dela, é algo a se considerar, mas isso com um controle, certo? Agora, pessoas que não têm nenhum tipo de objetivo nisso, eu não vejo tanto sentido a pessoa gastar mais do que ela pode para impressionar os outros, simplesmente por ego, assim, sabe? Entendi. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esses consumos, por exemplo, eu falo, né, já pegando um pouco para mim. A questão disso, né, eu não coloco como status, tanto é que algumas vezes as pessoas acompanham a minha rede social e falam, você viaja muito, né, eu posto uma coisa no restaurante, em algum lugar, tá rico, né, e tal. Eu não coloco muito nesse sentido, mais para compartilhar mesmo o momento. Não tenho o intuito de mostrar meu status, olha, eu tenho dinheiro, tenho isso aqui, porque eu não tenho mesmo, né? Mas eu me pergunto o seguinte, nem sempre a gente tem esse objetivo de mostrar o status que a gente tem, ou a vida que a gente tem, ou a vida financeira, eu digo, em relação a isso. Né? Porque se a gente for falar de status, acredito que a gente também tem a questão do psicológico, do que a gente acha legal, o que não acha legal ali para nossa vida. Né? Então é um conjunto, acredito. Mas quando a gente fala de status que a gente põe ali, nem sempre a gente quer isso. Né? Mas ainda assim, a gente tem que se policiar, como você falou, porque o que leva, acredito que a perder a mão ali, né? Você vai, eu quero comer aquilo, eu quero aquilo, eu desejo aquilo. E como é que a gente consegue equilibrar isso mentalmente? Porque a gente acha muito importante a gente satisfazer o nosso desejo, porque muitas vezes é desejo, mas aí a gente tem que, entendeu? O que as pessoas, você que entende melhor que eu, parte da sua vivência, o que você entende em relação a isso? Né? O que a gente entende, mas não seria você. O que você entende em relação a essa questão? Como é que a gente trabalha isso? Porque não só é status, é consumo. E o meu consumo, ele é desenfreado, ele é um consumo consciente? O que é, né, consumo consciente, no caso? Né? Porque não é só status, como você falou. Às vezes porque a pessoa precisa, mas nem sempre status ele está atrelado a você querer parecer o que você não tem. Às vezes você até tem, muitas vezes, mas você acaba perdendo a mão, né, para manter isso. Uhum. Então, o que você tem a nos dizer em relação a essas questões que eu coloquei aqui? Uhum. Acredito que você está falando a questão ali de a pessoa ter algum tipo de gosto,
certo? É algum tipo de experiência que não necessariamente é algo barato, né? Você diz... Ela quer vivenciar algo, Certo. né? E assim, por exemplo, eu quero viajar para Maldivas. Certo. Então, assim, como eu vou, não sei, mas eu quero. Entendeu? Mais ou menos isso. Como é que eu vou chegar lá? E não é nem questão de estado, é porque a gente tem um desejo, né? De querer conhecer, que é uma coisa que a gente... que é uma coisa que também te satisfaz. Sim, né? com certeza, Então, uma experiência. Isso. Então, assim, quando a gente fala em status, que a gente fala, a pessoa quer ela quer manter aquele status, mas às vezes nem sempre vai aparecer, porque tem um desejo mesmo. Mas como é que a gente lidar com isso? Você diz em relação a terceiros ou ela conquistar aquilo? Ela conquistar, não, é você viver a experiência, né? Que a gente fala assim, eu não estou viajando, estou vivendo experiências, né? Então... É ótimo trocar esse termo, né? Mas sim, é super importante, né? A pessoa, ela ter um objetivo, né? Um objetivo macro e ela estipular metas, seja mensais, seja semestrais ou anuais. E ela entender que dependendo da realidade dela, ela precisa abrir mão de algo ou dar aquela freada, por exemplo, de pedir um delivery, de ficar comprando muita roupa, às vezes que você não precisa, de trocar de celular todo ano, enfim. Gastos que você pode deixar para depois, para juntar para esse objetivo, né? Eu não acho nada errado, é algum objetivo assim que é super legal, empolgante, né? Ir para Maldivas. Um exemplo. Um exemplo. É um exemplo. Porque assim, muitas vezes parece algo inalcançável, mas se você colocar não só a Maldivas, mas no dia a dia mesmo, no seu dia a dia, por exemplo, eu quero, sei lá, comprar alguma coisa, né? Mas essa coisa é para quê? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito o nosso mental, na verdade, né? Porque se você for por impulso, por exemplo, eu trabalho o ano todo, mês todo, semana toda, eu quero, pelo menos, no final de semana, comer um delivery ou ir num lugar caro. É porque, André, a maioria das nossas decisões, elas são emocionais. Tanto que, por exemplo, se você for no shopping, você vai pagar pelo menos o estacionamento. Então não tem como você ir no shopping e não gastar. Não ter gastos, Não né? ter gastos. Aí você anda, aí você fala assim, não, eu vou no shopping, vou só pra tomar um sorvete, aí você paga o estacionamento, o sorvete, aí você vê um tênis que você gosta, um calçado, uma camisa. E às vezes você não precisa. É só um desejo ali de conquistar, aí você... vou comprar. Ai, meu Deus, aí depois se arrepende, né? Então é muito de realmente ter um propósito, não só com dinheiro, mas principalmente com as tuas ações, e os ambientes que você vai andar, né? Porque onde a gente está influencia as nossas decisões, as nossas escolhas, né? Então, se você se propor a estar em ambientes de mais consumo, é propenso que você gaste mais. Então, você estipular um limite de gasto com tal coisa, não é um problema, por exemplo, você... Me dá um exemplo, algo que você gosta, por exemplo. Eu? O que você gosta de falar? Não, você joga baixo, né? Joga baixo. Eu adoro um hambúrguer e uma pizza. Hambúrguer, ok. Entendeu? Não tem nenhum problema você querer um hambúrguer todo final de semana, por exemplo. O problema é você não ter um limite para isso. Entendeu? E aí você consome, vive o agora e às vezes deixa de viver o depois e é algo que você queria, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu vou viver tudo que eu posso hoje, vou deixar o amanhã para rolar, para se Deus quiser... Enfim. Amanhã a Deus pertence, né? A Deus pertence, né? Estatisticamente você vai estar vivo. Então, não é importante a gente viver o hoje, o presente, mas é importante também a gente estar pronto para o amanhã. Então, como você colocou aí, acho que é importante a gente falar, né? Da questão de você meio que se disciplinar em relação, né, aos seus gastos, mas principalmente para a questão futura, o que você está construindo hoje, né? Porque você planta para colher depois, né? Então você não colhe antes de plantar. Então essa questão, acho que também é muito importante a gente entender que o status que a gente coloca, o que a gente vê, o que a gente deseja, a gente tem que ter ali um porquê daquilo, eu acho. Com certeza. Né? E se eu quero algo, que você falou, você gosta, né? Algo que eu coloquei um exemplo mais simples, né? Mas se eu quero algo a longo prazo, como é que eu vou alcançar isso a longo prazo? Então você tem que estabelecer que você colocou.
metas, né? Para a gente alcançar, para a gente buscar os nossos objetivos. É porque, André, se a gente não coloca meta e objetivo para o nosso dinheiro, a partir do momento que você começa a acumular patrimônio, começa a ter um dinheiro na conta, tudo que aparecer na sua frente vai ser uma tentação. É. Por isso que você tem que ter muito bem alinhado o que você quer com aquele dinheiro, qual que é o objetivo. Porque se aparecer alguma coisa ali um desejo muito grande, às vezes você começa a abrir mão de uma paz financeira ali, por exemplo, de um dinheiro que você teria guardado para imprevistos, por exemplo, e aí você vai lá e gasta com algo não necessariamente supérfluo, mas algo que você poderia deixar um pouquinho para depois, que não é tão necessário, Ou sabe? supérfluo mesmo. Ou supérfluo. Que a gente acha que é importante, na verdade, depois você fala, para que eu comprei? Pra que eu comprei, cara? Aí as pessoas se arrependem, né? Porque a decisão é emocional, aí depois ela pensa o racional. Entendi. Depois Entendeu? que vem cair, vai cair na ficha. Na o famoso fatura cair na do ficha. cartão, né? Que, meu Deus do céu, Pesa o no que eu final faço do com mês. isso? É isso. Entendi. Não, então é importante essa questão de metas. Como é que fala? O propósito não, mas a questão que você... O que eu quero? Né? Eu acho que você primeiro tem que saber o que você quer. Aí isso a gente chama de quê? De objetivo. Isso eu trabalho na pesquisa, né? Quando a gente fala em pesquisa, a gente fala, vamos primeiro ver o que você quer. Então, esse vai ser o objetivo. Agora, como você vai chegar lá, aí é o método, né? Que a gente fala que é a metodologia. Exatamente. No caso, aplicando para nós, pelo que você falou, é mais ou menos nesse sentido, né? Então, Exatamente. primeiro você define o que você quer, depois você estabelece ali como você vai alcançar esse objetivo que você tem. O que você está disposto, né, Isso. a sacrificar ou a gastar o seu tempo E também e tem que energia. saber o que você tem. Porque às vezes você não sabe nem o que você tem, né? Eu falo pra mim, às vezes eu tenho dificuldade de saber quanto que eu recebo, eu sei que cai lá na conta, mas quanto que sobra no final do mês pra mim? Eu não sei, né? E uma forma que a gente consegue, então, controlar melhor esse gasto, né, que a gente tem. E controlar melhor também o nosso dinheiro, porque muita gente fala assim, eu recebi hoje, não tenho dinheiro, amanhã não tenho mais nem R$1. Por quê? Não é porque não tem dinheiro, acho que muitas vezes porque a gente não sabe trabalhar o dinheiro que a gente tem. Então, uma forma prática que a gente pode fazer isso. Cara, uma dica que eu sempre dou, que qual que é o problema do brasileiro em relação a guardar dinheiro? O brasileiro, primeiro que ele é bom de pagar conta. Quando ele arruma a dívida, ele dá um jeito de pagar. Concorda comigo? Eu acredito que sim. Acredita que sim? Acredito que sim, já fui um desses. Ele dá um jeito de pagar a conta, certo? Sim, a gente não gosta de ficar, ainda mais pobre, não gosta de ficar devendo. Ótimo. Por que ele não vira uma chavinha e ele cria uma dívida ou um boleto, só que para ele mesmo? E aí ele vai lá e dá um esforço. Ele dá um jeito dele para conseguir guardar esse dinheiro. Mas aí ele não vai estar mentalmente... pode sofrer efeito rebote? Então, a dica vamos lá, primeiro Isso. era isso, né? Segundo, a dica que eu dou entrou o dinheiro, cara, já guarda o dinheiro que você estipulou. O percentual ali da sua renda. 10, 15, 20%. E aí você se adapta ao que sobrar. Pois é, mas aí no caso, só pra gente tá lá na frente, eu acho. Mas antes, porque, por exemplo, você fala assim, 10% eu vou separar aqui 10% do meu salário, ou 20%, 50% não sei, para mim conseguir comprar, sei lá, uma moto. Mas como é que ele vai definir essa meta se ele não sabe nem quanto é que ele gasta? Então, é essa a pergunta. Como é que você controla melhor os gastos? Porque, por exemplo, segundo o que a gente ouve, né, nas mídias como fala? Coloque tudo que você gasta, até o chiclete que você compra, até a balinha que você gasta, você coloca lá naquela planilha. Então, uma planilha, né? Sei lá, não sei se é uma planilha, assim, um aplicativo que nem o Gabriel deu a ideia. Se tem algum aplicativo que a gente pode estar utilizando, né? Uma planilha, ou qualquer outro instrumento que a gente possa utilizar, até mesmo um caderninho, não sei se seria, né, a forma dele visualizar o que ele gasta. Certo. Assim, em relação à organização financeira, qual que é o lance, né? As pessoas geralmente utilizam duas formas. Ou elas anotam em algum papel, ou elas utilizam alguma planilha, certo? Dos gastos que aconteceram. Antes disso, eu acho importante, né, num planejamento financeiro, acredito que isso é importante, que as pessoas geralmente não fazem, é estipular metas de gastos para cada coisa. Então, a minha meta com um supermercado aqui é X. A minha meta com gastar fora é X. É importante ela ter essa meta para ela ir acompanhando, independentemente de onde ela anota o gasto dela,
seja num papel ou numa planilha, para ela ir acompanhando quanto ela ainda pode gastar dentro daquele mês. Concorda? Entendi. Então, vamos supor que a minha meta de comer fora é R$400. Né? Exemplo, a gente está na metade do mês, a gente gastou aqui R$200 com isso. Então, eu ainda tenho R$200 para gastar. E aí eu tenho o hábito de gastar com isso no final de semana, então eu posso gastar R$100 por final de semana, ou então não. Eu não saio e gasto 200 em outro. Exemplo. Tudo isso é escolhas, né? Então é importante você ir acompanhando esse planejamento, esses gastos que você tem, que você estipulou essa meta macro, né? E ir acompanhando esses gastos. Geralmente são 3 formas de você se organizar, né? Num papel, que geralmente a pessoa anota lá e esquece, né? A outra é uma planilha, que ela também, dependendo ali, tem gente que não é muito familiar com a planilha, né? Com tecnologia, enfim, com computador. E aí ela anota ali, mas acaba acontecendo como no papel, que acaba esquecendo, né, de continuar lançando os gastos ali. E uma outra forma é através de aplicativos, né? Existem aplicativos que sincronizam as contas, né? Através do Open Finance, né? Tem toda a questão de LGPD e tudo mais. E aí esses softwares, eles sincronizam, eles espelham o que acontece nas contas bancárias, e aí a pessoa não tem o trabalho de lançar o gasto, né? Então aí ela só confere lá se está certinho, qual que é o fim daquele gasto, né? O objetivo daquele gasto, e recategoriza se precisar. E aí isso acaba poupando bastante tempo. Mas tem gente que também não se adapta a isso. Então é muito questão de... É uma escolha pessoal, sabe? Como você consegue se organizar ali financeiramente. Entendi. Então a gente começa primeiro colocando ali o quanto que eu gasto, regulando não, mas documentando isso, porque muitas vezes na mente da gente a gente não consegue. Eu falo por mim, gente, eu geralmente eu vou gastando. Hoje eu me policio mais, tanto é que aí eu vou abrir aqui um parênteses, né? Quando eu virei universitário, vim morar em Porto Velho, e aí eu recebi um cartão de crédito. Foi a minha primeira experiência bem amarga, digamos assim, porque eu só gastava, como eu vou pagar, não sabia, né? Então, controlar essa questão de você visualizar ali o que você está gastando e vendo que a sua renda está sendo comprometida, exatamente, né? Então, você vai inclusive você tomando conhecimento. Inclusive, você tocou num ponto, né, que é a questão do cartão de crédito, né? Às vezes o brasileiro ele se organiza pela fatura do cartão, né? Ele tem lá os boletos. Se identificou? Digamos que eu... né? Minha fatura não pode passar de tanto. Aí eu vou lá e pago. Isso, era bem isso. Né? O problema disso, André, é que dentro da fatura vai ter os gastos dele, né? Vai ter os parcelados da pessoa, vai ter o supermercado, vai ter os gastos com alimentação fora, vai ter uma compra que ela fez, um presente. E ela não sabe exatamente, olhando para o todo da fatura, quanto que foi exatamente para cada uma dessas coisas. Geralmente, né? Isso acontece. E às vezes ela comprou uma coisa, eu falo por mim, faz muito tempo que ela não sabe nem o que é mais, porque o nome não vem, né, da empresa, lá vem outro nome. Uhum. E aí a pessoa fala, mas o que eu comprei? Que eu nem sei o que foi que eu paguei, nem lembro, porque em 12 vezes, 24 vezes. E às vezes você compra alguma coisa, já tem 2, 3 semanas, chega na sua casa, você nem lembra o que não que sabe era. O que é, não né? sabe nem, eu comprei. Então, às vezes eu já até liguei falando assim, olha, não reconheço essa compra. Depois eu reconheci. Não vou mentir, já aconteceu comigo? Já. Olha aí, aconteceu comigo também. Eu comprei uma televisão 12 vezes, quando chegou lá na 10ª parcela, eu falei, mas que parcela assim que não acaba, rapaz? Mas eu comprei faz tempo. Parcela eterna. Né? Eu peguei o nomezinho que eu fui tentar lembrar, eu lembrei. É a televisão. Tá acabando. Aí acabou. Mas eu acho legal essa questão que você colocou, né, dos cartões e tudo, mas só pra gente voltar ali, a gente primeiro visualiza o gasto que a gente tem, documenta isso de alguma forma. Estipula uma meta, né? Estipula as metas que você, por exemplo, como você falou, eu posso gastar tanto com lazer, tanto com não sei o quê, tanto com... Né? Porque também tem a questão que vocês são consultores financeiros, vocês dividem ali a questão do que é fixo e do que é volátil ou flexível, não sei o nome correto. Posso falar disso também. Pois é, aí a gente faz essa visualização toda.
Sim. Você estabelece, olha, então se eu estou gastando muito assim, aí você vai saber aonde você pode, acredito, poupar ou não, né? Ali, diminuir os gastos, controlar melhor isso, né? Estipular um orçamento é importante, só que a pessoa ela estipula um orçamento baseado em um mês único. Concorda comigo que os meses entendi. vão mudando? Existem gastos que são anuais? Sim. Existe um mês ali que você vai viajar e não é toda hora? Então, por isso que é importante um planejamento financeiro mensal. A pessoa acompanhar entendi. isso mensalmente, entendeu? Sobre o orçamento que você falou, né? A gente recomenda você dividir o seu orçamento em 3 categorias macro. A primeira é de gastos fixos. Os gastos fixos, a gente recomenda que não passe de metade da sua renda, 50%, tá? Aí vai entrar tudo que é fixo mesmo, aluguel, luz, água, gás, academia, tudo que é fixo. Netflix. Netflix, Não é- assinatura é fixo. Alguma Pré-pago, se tiver. pré-pago, né? Exemplo, uma compra que você fez, um celular, um computador que você parcelou e se tornou uma conta fixa, mesmo que temporária, por X meses, né? Ali as parcelas, entra dentro desses 50%, tá? 30%, a gente recomenda que não passe em torno de 30% dos gastos variáveis, tá? Que aí esses variáveis entra o supermercado, entra a alimentação, seja delivery ou comer fora, entra presente, entra farmácia, que mais? Entra um combustível, tudo isso entra no variável, tá? No variável. No variável. E de ideal, para você poupar e investir para os seus desejos, para sua viagem, para a compra da sua casa, do seu carro, da sua moto, da reserva de emergência, né? Que é ter um dinheiro ali para imprevistos. Em torno de 20% é o ideal. Eu sei que não é a realidade de todos, mas é o ideal ali guardar em torno dos 20%. Entendi. Então você, né, divide essas 3 categorias, macros, né? Que aí você vai fazendo, ramificando se for necessário. Mas aí também você pode, se você não consegue fazer essa divisão, que nem o Danilo já colocou, a gente pode estar utilizando ferramentas para isso. Hoje a tecnologia é o que eu falo para os alunos, né? Que a gente tem tanta tecnologia hoje, tem tanta coisa que você, por exemplo, eu não sei fazer isso. Gente, quando eu não sei fazer isso, é que eu vou lá no Pai dos Burros, né? Que mudou hoje, não é o dicionário mais. É quem? É o YouTube. O YouTube tem tudo. O YouTube, o TikTok, essas plataformas tem muito vídeo que tem coisas interessantes que a gente pode buscar. Então, se você tem, por exemplo, estão duvidando o que eu faço, como é que eu faço para melhorar essa questão, vai lá no YouTube, cara, vê como é que você pode, dicas de como fazer isso. Ele tem pessoas que se dedicam a isso, né? Para mostrar como é que, para ajudar as pessoas, né? Para sair desse endividamento que a gente tem, que acredito que é grande hoje, de forma geral, né? Médio nacional. Infelizmente. É complicado. Infelizmente. Né? Hoje eu não vivo mais tão endividado, mas eu perco a mão às vezes. Para você ter ideia, André, um dado do Serasa. Serasa. Em torno de 80%. Famoso Serasa. Em torno de 80% da população brasileira está endividada. Quantos por cento? 80. 80. Com algum tipo de dívida ali. Entendi. 80% de 220 milhões é uma boa porcentagem, né? Muita gente. Eu não sou bom de matemática, se eu coloco, eu não sei quanto é que dá, mas 80%, gente, para 120... 180, mais ou menos. Por volta, né? 180. Muita gente endividada. Por isso, André... Mas por que se decora? Você deve ter estudado por que da causa disso, né? Porque a gente tem que ir na causa. Só remediar o problema, a gente muitas vezes não consegue fazer. Então, o que acontece geralmente é alguma dívida ali de cartão de crédito que a pessoa utilizou sem controle, né? Cartão de crédito é o chefe, né? Os juros rotativos do cartão de crédito é o maior. Não acredito que o maior que existe, tá? Um dos maiores que existe. É absurdo mesmo. Então, para você utilizar cartão de crédito, você tem que ser alguém controlado, né? Você tem que saber usar, na verdade. Tem que saber usar, né? E ser diligente com ele. E é isso, cara. Às vezes falta de educação financeira também nas pessoas, né? Que não tem essa cultura. Eu busco, né? De pouco em pouco trazer essa educação financeira mais
para os meus clientes, para as pessoas ao meu redor, para as pessoas que me acompanham, né? Porque realmente, e o brasileiro ter mais educação financeira vai ajudar o país a prosperar mais. Então, falando em educação financeira, a gente vai voltar a falar do endividamento, mas aproveitando esse gancho que você falou de educação financeira, como é que a gente então pode, digamos, nos educar no dia a dia isso? Porque as coisas, elas são diárias, porque a sua vida é diária. Né? No final do mês é o mensal, é o todo, mas como é que a gente consegue, então? Não é que a gente consegue, mas na sua visão, né? Na sua interpretação que você tem, quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que estão aí ouvindo, né? Que precisam desse, estão falando assim, eu estou nessa situação, mas como é que eu resolvo isso? Certo. A primeira coisa é que assim, a educação, ao meu ver, né? Um sinônimo de educação é conhecimento. Então, a gente precisa ir atrás de conhecimento. Seja na internet, seja atrás de um livro, atrás de algum curso. Buscar realmente ali cuidar melhor do dinheiro, né? Ter um orçamento muito importante, de acordo com a realidade dela mesmo, né? Não importa quanto você ganhe, você ter esse orçamento, né? Você saber a sua realidade, não se comparar com terceiros, saber que a sua realidade é uma e a que a de fulano é outra, né? Acredito que é isso, assim, de livro, existem muitos livros bons de educação financeira muito básicos, assim, que são, assim, essenciais e que, infelizmente, não tem essa cultura, assim, eu vejo esse movimento acontecendo por agora, né, de educação financeira, entrando nas escolas, mas que eu observei mais nas privadas, né? Não tenho observado ainda nas públicas, que é a grande maioria, né? Que é a grande maioria. Que é a massa. Que é a massa, né? Ainda não vi esse movimento acontecendo, mas a partir do momento que a gente for dando acesso a essas crianças, né? A nossa base, ter esse conhecimento sobre como cuidar do dinheiro, sobre como educar os filhos com dinheiro, essas pessoas ali terem esse acesso na internet, através de livros, a gente vai ver uma transformação financeira do brasileiro médio mesmo. Entendi, mas na prática é você saber o que você está gastando e como você vai gastar esse dinheiro baseado no orçamento que você tem. Exatamente. Então, beleza, estou lá com R$1.000, tenho que saber o quê? Quantos por cento daquilo ali é o quê? Quantos por cento é de fixo, não é isso? Variáveis e o outro que eu quero alcançar. Mais ou menos isso. Eu divido isso nessas faixas. Exato. É lógico que existem pessoas que têm uma renda que eu falo que elas nem sobrevivem, né? Elas subvivem. E acaba que não é uma realidade tão difícil que ela tem que contar ali cada centavo, sabe? E que realmente não é possível ela guardar 5, 10% da renda dela. Não tem como. Senão ela fica sem o que comer, por exemplo. Entendi. Né? E o importante é estar vivo, né? Não adianta guardar dinheiro sendo que tá passando fome. Exatamente. No Orna, no Amete aí. Exatamente. Entendi. Então, mas aí, vamos lá, vamos trabalhar então, digamos, com uma pessoa que tem uma condição tranquila, né? Consegue ali manter seus gastos, né? Sobra ali um dinheiro e ele não sabe o que fazer, mas ele tem um desejo. Eu quero, por exemplo, não ter uma casa própria, ou eu não tenho um carro, né? Ou eu, sei lá, quero fazer uma viagem, como eu falei, né? Ser mochileiro, viajar, enfim. Quero conquistar algo, só que eu não sei como é que eu faço isso. Entendeu? Como é que a gente consegue, Danilo, casar isso com o que eu tenho? Como é que eu traço isso para alcançar esse objetivo? Eu acho que a primeira coisa que você faz é colocar todos os teus desejos na mesa. Entender ali a sua realidade, né? Entender se no médio e longo prazo a sua realidade de renda, ela tem uma possibilidade de você aumentar, né? Porque é muito importante, não só é importante a gente cortar gastos supérfluos, não gastar com besteira, mas também ter esse horizonte, essa visualização se você vai ganhar mais, eu acho que é importante, né? E a questão de você colocar mesmo os seus objetivos na mesa, entender os prazos que você deseja e quanto que eles custam. E você encaixando de pouco em pouco eles, né? E o principal, a primeira coisa assim, que eu recomendo é você ter um dinheiro guardado para você, é aquele dinheiro da paz.
Pra você colocar a cabeça no travesseiro e dormir assim, sabendo que, cara, se eu ficar devendo aqui tal coisa, se acontecer qualquer coisa, se meu celular for roubado, eu tenho dinheiro aqui pra pagar isso. Entendi. Tá? Que é o da reserva de emergência, primeira coisa, tá? E aí eu recomendo, né, de acordo com o seu perfil. Se você tem uma renda mais estável como funcionário público, você ter ali uma reserva de emergência dos seus custos fixos e variáveis de 3 a 6 meses, né? Se você for autônomo ou empresário que tem uma instabilidade de renda, que você não recebe ali exatamente todo mês bonitinho, ter de 6 a 12 meses, tá? Aí isso aí é o primeiro objetivo. Conseguir construir minha reserva? Beleza. Aí eu vou olhando para os meus outros objetivos. É a minha recomendação. É o que acontece na prática? Nem sempre. Às vezes você utiliza realmente parte da sua reserva para dar entrada em algum bem que você sonha, um imóvel, em algum carro. Ou você utiliza parte desse dinheiro para fazer uma viagem. E é totalmente normal. Afinal de contas, a gente não quer só guardar dinheiro só para ter, né? O objetivo, ele tem que ter um objetivo, né? Ele tem que ter um fim. É que nem a gente falou, tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Então é muito questão de equilíbrio. A consciência que eu quero trazer é do brasileiro ele ter o costume de ter dinheiro guardado. Que o grande problema é que quando ele começa a ter dinheiro guardado, parece que ele fica se coçando. Então, isso que eu queria saber. Ele fica se coçando, cara, com necessidade de gastar esse dinheiro, de comprar um celular novo, de comprar Enfim, é a tentação a todo momento, cara. Que é a questão do consumo, né? Que a gente tava falando. A gente tá falando do status, né, do consumo, que eu quero, e é questão emocional. Que você falou, as decisões que a gente toma, na verdade, é emocional naquele momento. Depois a gente fala, poxa, eu podia ter guardado mais para comprar lá na frente. Ou pagado menos juros, né? Quando eu compro um carro financiado. Dá para ele aí, ó. E eu te digo mais, André. A questão de poupar, assim, a questão do equilíbrio das tuas metas, dos teus objetivos é importante? Com certeza. Mas o que eu digo que é mais importante é o hábito de poupar. Não necessariamente ali quanto que o seu investimento vai render. Tudo isso é importante, tal, é interessante você saber, você tá por dentro. Mas o hábito de poupar que é o que vai fazer realmente diferença no longo prazo. Porque aí você vai ter poder de escolha. Porque assim, vai passar 1 ano, 2 anos, você vai sempre construindo mais patrimônio, né? Entendi. Pode falar, André. Não, então, não, porque ele vai te dar água, tô esperando. Obrigado, Gabriel. Então, Obrigado. o que acontece? Poupar, mas a gente tem que saber poupar, né? Como poupar. Por isso que eu te perguntei. Porque muitas vezes a gente tem sobrando dinheiro, mas a gente vai colocar onde esse dinheiro? Aí, por exemplo, eu não quero viajar, eu não quero comprar, eu já tenho casa, já tenho carro, viajei, minhas viagens tranquilas, eu não tenho ambição de fazer uma viagem tão cara assim. Então, tá sobrando aquele dinheiro. Mas eu quero, por exemplo, ter uma aposentadoria legal, né? Ou eu quero, por exemplo, sei lá, guardar mesmo dinheiro para se caso meu filho, né? Você que é casado aí, tem filho, né? Meu filho futuramente, quando precisar. Ou uma emergência que você está colocando. Onde é que eu guardo melhor esse dinheiro? Depende do seu horizonte de objetivo. Quero me aposentar. Quer se aposentar. Aí a gente fala de investimento de longo prazo, né? Sim. Um deles é a própria previdência privada. A gente Entendi. fala de ações, fundos imobiliários. Entendi. Um próprio imóvel é uma possibilidade de você diversificar o patrimônio, né? Só que você tem que olhar muito também, questão de imóvel, né? Quanto que esse imóvel está rentabilizando. Que às vezes você tem um imóvel, exemplo, não sei, de 300 mil, e aí você recebe um aluguel de 1.500. Esse rendimento, para vocês terem noção, é o equivalente ao da poupança. Colocar. Aí, Mas a gente fala bem assim às vezes. 0,5%. Entendi. Que é 0,5% ao mês. Mas a gente fala assim às vezes. Mas eu não tenho uns 300 mil na poupança no momento. Aí, Isso é verdade. então, aí é por isso que entendeu. Aí é mais fácil eu comprar o apartamento e ir galgando. Por isso que depende do perfil da pessoa, entendi. André. Tem gente que realmente ela não vai ter perfil para ter dinheiro guardado. Ela ter o patrimônio imobilizado, para esse perfil vai fazer mais sentido. Entendi. Porque funciona para ela, né? Porque funciona para ela. Ela é fã de ter imóvel, de ter aluguel, não tem nada de errado nisso. Entendi. A questão é a gente buscar rentabilizar o máximo possível. Entendi. Entendeu? É porque você tem que também saber, ali, né? É o que você quer. Que a gente falou que no objetivo, acho que esse é o norte que a gente usa, né? E para isso você também tem que saber como é que eu vou alcançar isso,
né? Porque aí você traça suas metas, e aí você estabelece o que você quer fazer, como você vai fazer, né? Então eu acho isso interessante. Estabelecer o que você quer, né? Então eu, por exemplo, desejo uma aposentadoria, né? Pelo menos, se é que eu vou me aposentar, né? Mas quando eu der meu tempo ali compulsório, tiver que sair, eu pelo menos ter ali uma condições melhor, porque a gente quando vai chegando certa idade, aí falando um pouco da medicina, né, e da biologia, a gente vai, né, precisando de mais apoio em várias áreas, né? Então ter recursos financeiros também é uma boa opção. Então, continuando falando sobre isso, você falou sobre a questão da sobrevivência, né, que a gente tem hoje no país. E a gente sabe que é boa parte, mesmo que você não ganhe o salário mínimo, mas a população ganha 2, 3, 4, né, a gente sabe que está bem abaixo do que a gente tem enquanto, digamos, uma situação confortável para viver, né? Então, eu não lembro, se você souber, você pode falar aí pra gente. O DIEESE, né, que faz esse estudo de quanto a renda deveria ser do brasileiro, baseado no que a gente tem ali na amada e famosa inflação, porque até quem não entende sabe o que é inflação, né? Sabe, infelizmente. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa questão, sobre isso, né? Sobre a questão de como você sobreviver com muito pouco, né? E essa questão de como é que eu me livro dessas dívidas que eu tenho, por exemplo, né? A primeira coisa que a gente tem que pontuar, André, é a questão é que o Brasil, ele é um país muito inflacionário. A inflação é basicamente o aumento do custo das coisas, dos produtos e serviços. Ficam cada vez mais caros. E o brasileiro perde poder de compra. Perde poder de compra, ele compra cada vez menos, com a mesma nota de 100, por exemplo, tá? O salário mínimo hoje, ele não é condizente com o mínimo que a pessoa deveria ter de renda, né? Hoje a renda média do brasileiro é em torno de R$3.000. Segundo o último estudo que eu acompanhei nesse sentido, deveria ser em torno de 6, para você ter noção. Então, assim, a renda média está abaixo e o salário mínimo mais baixo ainda, né? Então, devia ser em torno de R$6.000, né? Para ele ter uma qualidade mínima, uma qualidade de vida mínima. Entendi. Não que ele vai estar o cara, né, com essa renda. Vai ser o mínimo, infelizmente. Né? Para viver, né? Pois é, e aí eu com esse mínimo, né, que a gente tem hoje, e essa questão do endividamento, como é que a gente se livra desse endividamento? Como é que a gente muda a mentalidade? Lógico que a gente tem que ver a questão, né, psicológica, o desencadeia, porque muitas vezes quando a gente tem um consumo desenfreado, um consumo que a gente perde a mão, muitas vezes tem, como eu falei no começo, que são vários fatores, né? Então, por exemplo, desde você ali tô triste, o que vou comprar vai me animar, né? Ou você, trabalhei muito, eu mereço ganhar um dinheirinho, eu preciso gastar ali um pouquinho, né? Que a gente fica tentado a gastar, né? Mas como é que a gente lidar melhor? Como é que a gente muda essa mentalidade? Porque só a educação, mas a gente tem que ter consciência, acredito, não sei, percepção que eu tenho. Então, a primeira dica que eu dou é que se você tem um perfil que tende a se endividar, não tenha um cartão de crédito, não pegue o empréstimo por pegar, né? Tá? Tá acabando o nosso tempo. Não, tá acabando ali o meu empréstimo. Tá finalizando os últimos. Eu vou renovar de novo. Tô certo? Tá erradíssimo. Desculpa, mas pode continuar aí a fala. Não ter um cartão de crédito, não pegar empréstimo, porque qual que é o lance do empréstimo? O empréstimo, geralmente o brasileiro ele pega o empréstimo por algum imprevisto. Se ele está pegando o empréstimo por causa de um imprevisto, é porque ele não tem dinheiro guardado. Se ele não tem dinheiro guardado, é porque ele não tem o hábito de poupar. Se ele não tem o hábito de poupar, ele não tem um orçamento e ele não segue esse orçamento com constância. Então esse é o caminho. É ele fazer o contrário. É ele ter um orçamento, ele começar a poupar, ele ter um dinheiro guardado. Se acontecer algum tipo de imprevisto dele, ele vai ter um dinheiro, que é o que eu recomendo dar a questão da reserva de emergência e onde guardar esse dinheiro. Onde que a gente sugere, né, que guarde esse dinheiro. A maioria dos brasileiros guardam na poupança. O que não é interessante na poupança? Porque a rentabilidade da poupança é abaixo da de mercado, vamos dizer assim, né? Existem 2 investimentos que a gente sempre recomenda para a reserva de emergência, que é a do CDB, que é basicamente quando você empresta o dinheiro para o banco, tá?
E aí você tem uma disponibilidade de receber esse dinheiro a qualquer momento, né? Que é a liquidez diária, tá? É que a liquidez é a facilidade de transformar o dinheiro, o investimento em dinheiro na conta. E o outro é o tesouro. O tesouro Selic, do Tesouro Direto. Existe o macro, que é o tesouro Direto do governo, tá? O programa de governo, onde ele pega esse dinheiro e faz investimentos do governo federal, tá? E aí ele promete dinheiro, juros de volta. E aí esses juros, ele é baseado na taxa Selic, que o Banco Central, ele define a cada 45 dias, eles fazem uma reunião e definem, entendem como é que está o cenário econômico em relação à inflação, que o principal objetivo da Selic é controlar a inflação, é diminuir ela, tá? E aí, o Tesouro Selic, ele é um dos tipos de objetivo do Tesouro Direto. Por que ele? Porque ele rende a taxa Selic, que é uma taxa a mercado. Ele é seguro, é o investimento mais seguro do país, porque você vai estar emprestando dinheiro para o governo federal. E ele tem uma liquidez. Então você consegue, em dias úteis, se você pedir, por exemplo, no período da manhã, no próprio dia à tarde, o dinheiro já vai estar na conta. Descontado de imposto, de renda, que tem um imposto sobre a rentabilidade, né? E aí o dinheiro já vai estar na sua conta naquele dia, tá? Acredito que é isso. Então, a pessoa tendo uma reserva de emergência, ela vai tender a se endividar mais. Se endividar menos. Olha a gafe aqui. Entendi. Se endividar menos, né? Então, mas aí, por exemplo, se eu tenho dinheiro e estou guardando dinheiro, o ideal é guardar em alguma financeira, algum banco que trabalhe com o CDB, o CDI, ou a gente pode ter o Tesouro Direto também, que você pode diretamente com o governo. Diretamente com o governo. É bem parecido a rentabilidade. Só que aí eles são considerados, como é que fala o nome? Me ajuda aí. Renda fixa? Não, são renda fixa, porém são seguros. São seguros, não são de risco, não são investimento de risco, né? Isso. São seguros. Como é que funciona? No governo, em um pior cenário... A última falir. A última falir. Porque imagina, você vai estar emprestando dinheiro para o governo, ele é a máquina de imprimir dinheiro. Num pior cenário, ele pode imprimir dinheiro e te devolver esse dinheiro. Mesmo que isso cause a inflação, que é o aumento do custo dos bens e serviços. No caso de banco, ele traz a segurança através do FGC. FGC, famoso. Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Aí a gente consegue ter uma segurança de até 250 mil por CPF por instituição. E com o limite em 4 anos de até 1 milhão. Então, se 4 bancos quebrarem e eu cheguei no limite de 250 mil no período de 4 anos, você não tem mais esse limite. Precisa passar 1 ano ou mais para você ter esse limite liberado, vamos dizer assim. E aí, esse FGC, inclusive, não é do governo. Ele é organizado entre os bancos para ter uma segurança do sistema financeiro nacional. Para que caso... para dar mais segurança, né? Mais segurança, que aconteceu recentemente com o Banco Master, né? Com o Banco Master. O Master está em Ele estava prometendo rentabilidades muito acima do mercado, que é o índice que a gente fala que é o CDI, que ele praticamente acompanha a Selic. Ele estava o ideal ali, o seguro para reserva de emergência é 100% do CDI. Ele estava prometendo ali 150, 140. E aí isso ativava a ganância das pessoas. E as pessoas colocavam lá abaixo do limite do FGC e ficava não, eu tô tranquilo aqui com o limite do FGC. Eles colocavam a mais, né? Exatamente. 500 mil, sei lá, 200 Se você colocasse mil. Mais que os 250 mil, você não estava protegido. Isso. Quebrou, não tem mais que 250 mil. Você poderia, se a pessoa colocasse 500 mil, ela perderia 250 mil. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar, porque ela perde só o que é acima de 250, exatamente, né? Exatamente. 250 mil tá garantido. Ela tá segura. E isso é na renda fixa, na variável não. Na variável não existe FGC, inclusive... Esse é o nome, né? Renda variável. Se você compra uma ação a R$10, amanhã ela pode estar R$20, ou menos.
ou menos, né? Mas enfim, a gente não vou entrar muito tecnicamente nisso, mas quando a gente compra uma ação, a gente tem que saber o porquê e a tendência de valorização, né? Também o risco, né? Porque aí que nem você colocou, eu tenho dinheiro, sobrou, vou colocar onde? Então, vamos lá. Posso colocar que é numa renda que é menos risco, tem menos risco, né? No local para render mais, né? Mais que a poupança, que você falou que é o ideal, mas também que esse dinheiro ele não corra risco, né? Porque você quer usar aquele dinheiro em algum momento da vida, não de imediato, né? Inclusive, André, essa é a grande objeção das pessoas de tirarem o dinheiro da poupança. Que é a facilidade de resgatar o dinheiro. Ah, não, se eu precisar do dinheiro, eu pego o dinheiro lá. A questão é que, tudo bem, realmente, isso é verdade. Só que você vai ter essa mesma característica num CDB ou num Tesouro Selic. Só que vai estar rendendo mais. No cenário de hoje, o dobro, especificamente. Isso, né? E você vai estar seguro também, né? Porque a pessoa busca também segurança. Além de render, mas também tem que ser segurança, né? Exatamente. Pode falar. Não, perdão. Então, eu acho que é importante, né? Então, você acha uma financeira que você tenha confiança ou vai lá no Tesouro Direto, né? Invista lá, que é a segurança, que nem o Danilo falou. O último a falir, o último a entrar em colapso seria o Tesouro Direto, né? O governo quebrar é porque deu ruim no Brasil. O Brasil todo está quebrado. Quebrou o Brasil. Mas quando a gente fala, até falando sobre a questão, né, do master, aí a gente também tem que tomar cuidado como é que a gente tem essa segurança? Por exemplo, eu não tenho confiança no governo, sei lá, por qualquer opinião que eu tenha, qualquer situação. Eu falo assim, mas eu vou então numa seguradora. A gente tem várias seguradoras no Brasil que se fortaleceram nos últimos anos. E qual que eu escolho? Como é que eu escolho? Aonde eu vou colocar meu dinheiro? Fora da poupança, né? Os bancos, né? Isso, banco. Quando não é banco, tem outra sigla, não tem outro nomezinho que eu esqueci. Tem. Que é operadora financeira, uma coisa assim. Sim, o Banco Central, ele classifica os bancos mais seguros do Brasil. Ah, legal. Se eu não me engano, a classificação dos bancos mais seguros é A1. São 6 bancos hoje que estão nessa classificação, que são os que têm mais dinheiro. Caiu. Acontece. São os que têm mais dinheiro e que se algo financeiro de ruim acontecer com esses bancos, realmente, no sistema financeiro brasileiro, muito provavelmente vai ter uma crise econômica. Que são Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, BTG, Pactual e Caixa. São seis bancos, maiores bancos do Brasil, e os mais seguros são os que as baleias, vamos dizer assim, né? Que tem mais dinheiro. E também passa mais confiança até pelo tempo que tem de mercado e pela robustez que tem, né? São os bancões, né? São os bancões. A questão que a gente tem que tomar cuidado com eles é que geralmente eles empurram produtos que não fazem sentido para as pessoas, Entendi. Né? Por questão de bater meta, uma cesta básica ali, uma anuidade do cartão que você podia até mesmo no isentar, né? Tudo isso é dinheiro na mesa e quando eu sento com o cliente, faço a consultoria, a gente busca fazer esses cortes e a pessoa economiza muito dinheiro nisso, né? Entendi. Às vezes numa troca de um investimento por um outro, né? Ela, dependendo do dinheiro que ela tem ali guardado, uma rentabilidade um pouco a mais. É X em um ano, por exemplo, né? Então, é importante rever esses dados. É legal que você colocou, que é assim, a questão de, por exemplo, tomar cuidado aonde eu vou. E a gente tem como consultar, né? Saber quais são as melhores empresas aí bancárias, né? Os bancos, que a gente pode estar colocando o dinheiro da gente, né? Porque a gente quer segurança e rentabilidade, é óbvio, né? Ninguém quer perder dinheiro aqui. Né? E é importante porque se você deixar na poupança também, você vai acabar perdendo. Ao invés de você estar valorizando, né? Você perde, não é? Você perde porque a inflação, ela acaba comendo, vamos dizer assim, a rentabilidade que a poupança dá. Entendeu? Entendi. Por isso que no CDB e o Tesouro Selic, por exemplo, que ele dá ali o dobro, né? Hoje em relação à poupança, você ganha nisso. Entendi. Né? Emprestando dinheiro para essas partes. Queremos rentabilidade, mas também queremos segurança. Exatamente. Né? E isso é importante. E aí, né, você conseguindo, né, estabelecer, eu acredito, essa questão de quanto é que eu gasto, quanto que eu posso gastar, aonde eu estou gastando. Isso realmente... a gente esqueceu de falar
sobre propósito. Por que eu estou gastando? Né? A gente gosta muito de não só ter o status, mas também muitas vezes eu gasto porque eu quero algo. Sim. Né? Então, não tem nada de errado. Não, né? Então, por isso que eu falo, consumir é bom? É. Desde que esteja no planejamento. Gastar é muito bom. Desde que esteja no maravilhoso. Mas tudo na vida tem que ter propósito, né? Tudo tem um propósito. A gente não pode gastar assim, porque quero, porque vou, porque acho, porque, né? Porque se torna muito superficial, eu achei. Me acaba assim o quê? Te prejudicando, né? No final das contas. É isso que a gente não quer, porque a gente quer o quê? Porque a vida financeira, ela afeta a nossa vida pessoal. Não é? Ou eu estou enganado? Quanto que você consulta lá que estão com a vida afetada por conta desse endividamento que ele tem ou dessa má gestão do recurso que ele recebe? O mental pode ficar fragilizado por um endividamento. Um casamento pode acabar por causa de falta de alinhamento financeiro, por falta de organização financeira. Existem... divórcios que acontecem que a mulher só vai saber do patrimônio do marido na hora do divórcio, por exemplo. Porque o cara nunca tinha falado. Nunca tinha falado que tinha aquilo ali. E assim, eu não entro no mérito, enfim, mas tudo isso. O dinheiro tá ali, não no centro, mas ao redor dessas questões, né? Essas questões. Não, então, é isso que eu falo, porque muitas vezes essa indisciplina que a gente tem acaba desenvolvendo outros problemas que acabam te levando até outras situações. E tem casos bem mais sérios, bem mais graves, que levam assim, ao extremo, né? Então, ter essa consciência e essa disciplina, porque é diário, né? Se você quer se livrar de um vício, você faz o quê? Né? Segundo o que a gente vê, eu não sou especialista, nem o Danilo acredita sobre essa questão da psicologia, mas um dia por dia, viva cada dia. Um dia de cada vez. Isso, não é? Um dia de cada vez. Então, é isso. Então, a gente também, essa questão de cima, até você pegar o gancho, né? Ali o ritmo, você vai aos poucos galgando. É que nem a gente também falou sobre no episódio anterior, né? A gente fala sobre a questão eu gosto de fazer treinamento, mas que nem o Caio falava pra gente, né? Caio, abraço. Você tem que fazer o quê? Aos poucos, né? E a Ellen falava também pra gente, quando você vai lá no consultório conversar com a Ellen, né? Você tem que fazer o quê? Aos poucos. Aos poucos. Você vai implementando. Você se adapta. E eu faço isso também, com certeza. Inclusive, eu comparo muito o meu trabalho com o de nutrição. Porque eu monto um plano para a pessoa e para ela ter resultado, ela precisa seguir. Né? Mas a gente vai fazendo uma adaptação de pouco em pouco para que ela chegue no cenário ideal, saudável financeiramente. Né? Acredito que você vai inserindo, que nem a gente colocou aqui, né? Aos pequenas ações que vai somando, e é que nem a gente falou, né? O endividamento ele também não surge do nada, ele vai virando uma bola de neve. E né? ele tem um porquê, ele tem uma raiz. Entendi. Mas a questão é isso, aos poucos você vai conseguindo sanar. Às vezes a gente entra em desespero, eu falo isso por mim, né? Há momentos que na vida realmente fala, meu Deus, eu não vou dar conta de pagar, por que eu fui fazer isso? Por que eu comprei isso? Por que eu gastei ali? Por que eu me deixei levar pelo impulso, pelas emoções? Até mesmo às vezes a gente pela necessidade de momento, né? Mas a questão que o Danilo falou assim, a gente tem um planejamento, mesmo a gente tem um mínimo ali para já ajudar a suavizar, né, o custo. Mas eu já me peguei nessas situações, angustiado, não conseguia dormir direito, né, transtornado com a situação que eu estava vivendo, mas era o quê? Financeira, né? Então isso afeta todo o nosso corpo, né? E nosso organismo, ele é afetado. Com certeza. Né? A gente sente, a gente fica doente, imunidade baixa, a gente fala mal acabado, né? Não dorme direito. Imagina, não dormir. Porque, por exemplo, você está endividado, você vai ter pensamentos negativos. E os pensamentos impactam totalmente ali no nosso estado emocional. E empaca, né? Empaca você a de seguir. Muitas vezes você fica naquele looping. Fica. Né? Eu vou ali e volto e não sai do lugar. Não sai. Então, mas daí, para isso a gente usa isso aqui, ó. Usa o Danilo, um consultor para nos ajudar. Quando a gente tem que ser, eu acho que, Danilo, a gente tem que ser sincero e também tem que fazer uma reflexão. Não tô dando conta, pede ajuda. Tem que ter humildade de reconhecer isso, né? Então isso aí é humildade, bem colocado. Muita gente não tem essa humildade e acaba continuando vivendo nessa realidade difícil, né? Continua endividado, não poupa, não constrói patrimônio. E a questão de construir patrimônio, André, não é para ficar se achando
É para você ter paz e um dia ter a tão sonhada liberdade financeira, né? Que é você ter a opção de não trabalhar. Tá, mas e o oposto? Digamos que eu sou um indisciplinado, me indisciplino, tô perfeito. Ali, tô fazendo a cartilha, aqui na cartilha. Mas se eu sou extremo também? Extremo. Entendeu? Só quero poupar. Não, só quero poupar. Só quero investir. Só quero render. Mas discordo totalmente. isso aí. Então, mas aí o que a gente pode falar sobre isso, na verdade, essa abordagem? Porque a gente só fala muito, você tá endividado, você tem que se comportar, você tem que se disciplinar, você tem que... Mas e o contrário disso, né? Porque a gente também tem pessoas que são assim. Depende de alguns fatores. Primeiro, qual o momento de vida que essa pessoa está vivendo. Talvez um objetivo dela, ela precise de muito dinheiro e aí ela realmente está se sacrificando para poupar, por exemplo, 50% da renda, certo? Isso é uma coisa. Agora, ela deixar de viver experiências, deixar de comprar coisas que ela quer para realmente só poupar, ao meu ver, não faz sentido. Não faz sentido. É um equilíbrio. Porque eu sempre falo, né? A felicidade, ela não está no dinheiro em si. Ele é um meio para você atingir o que você quer. Então, e muitas vezes a gente é feliz nas experiências que o dinheiro proporciona. Numa viagem, num jantar com a família, numa ceia de Natal que você tem condição de presentear todo mundo. E aquilo ali não tem preço. A gente não coloca preço nisso. Tem valor, né? Então, assim, as pessoas que... Existem sim essas pessoas, mas também depende muito, muito mesmo do nível de renda dela, né? A gente não sabe exatamente com qual público a gente está falando aqui, mas existem rendas que a pessoa pode poupar tranquilamente 50% e ela não vai deixar de ter uma boa qualidade de vida, entende? Mas a gente tem pessoas sim que, se elas pouparem 50% da renda dela, ela vai deixar sim de viver, que não seria saudável ela fazer isso, né? A questão é ela conseguir poupar e viver ao mesmo tempo, né? Eu prego essa bandeira. Então, é o que a gente, acredito que a gente busca, né, hoje no cenário atual, né, na realidade que a gente tem, no momento de mundo, que é ter qualidade de vida, né, a famosa qualidade de vida, né? Ao mesmo tempo que eu tenho ali a questão de construção da minha vida, mas também eu quero o quê com isso, né? Eu quero ter uma boa vida. O que é uma boa vida? Aí também tem percepções diferentes. É um grande depende, né, André? Por isso que as coisas que eu falo aqui, eu busco abranger o máximo forma mais de genérica, pessoas, né, possíveis, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua forma de pensar. Então, cada um... o dinheiro é uma coisa para cada um. Então, varia bastante, né? Então, depende muito, muito mesmo. Então, pois é, por isso que eu falo, mas aí tudo é que a gente trabalha, eu acredito, até mesmo aquelas pessoas que têm alguma dificuldade nas escolhas que fazem, né, como a gente já colocou aqui, estão endividadas, estão numa situação que o dinheiro não sobra para nada, elas sempre estão buscando o quê? Qualidade de vida. Mas muitas vezes, ao excesso disso, te faz perder, acredito, a qualidade de vida. E também a displicência em relação ao gasto que você tem baseado na sua renda também é. Né? Então, nem que eu falo, eu gastei mais nesse mês, como é que eu vou fazer para pagar isso? Porque assim, gastou, não tem o que fazer, você vai ter que pagar, né? É que nem a gente fala, tô aqui de boa na praia, tô lá curtindo a festa, mas o boleto tá chegando, não vai deixar de chegar, né? Cara, a pior coisa é você fazer uma viagem e ela não tá paga. Ou você fazer uma viagem e você tá se preocupando se vai conseguir pagar ela ou não. Às vezes já é um problema comigo. Aí é um problema, cara, porque aí você vai estar vivendo numa dupla sensação. Era pra você estar aproveitando, mas você tá preocupado com as contas, cara. Entendeu? Por isso que o planejamento financeiro é importante. Ele não é pra te limitar, ele é pra te libertar, na verdade. Entendi. Ele é pra te libertar de preocupações, de dívidas, de dores que você não precisa viver. Que a gente acaba com a nossa displicência, seja de ambos os lados, né? Mas a questão mesmo tudo é o equilíbrio, concordo. Mas então, falando sobre equilíbrio, né? Vamos aqui, você como uma pessoa que eu conheço um pouco, Danilo, né? Eu tenho uma vivência
pessoal, digamos assim, profissional com o Danilo, em relação a o que a gente tem como a palavra, né? Tem gente que acredita em Deus e tal, tem essa questão religiosa, que a religião também influencia não só na nossa... Sim. De forma geral, nosso dia a dia ela influencia bastante, né? Então, o que a gente tem, né? A gente tem pessoas que nos ouvem que também acreditam, se considera cristã, né? O que a gente pode falar, então, que a Bíblia nos traz como orientação a respeito dos nossos... O que a gente faz com nossos recursos, digamos assim, né? Legal. Assim, na perspectiva cristã, a Bíblia diz, na verdade, que o nosso dinheiro não é nosso, né? Ah, é verdade. Começando por aí, é de Deus, né? 100% do nosso dinheiro é de Deus. E ela recomenda que a gente devolva o que não é nosso, 10% do que a gente ganha, né? Existe também a possibilidade das ofertas, né? De você ofertar. Mas aí está muito mais atrelado à nossa gratidão, à nossa fé, né? Não é uma, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade, né? Você ofertar, né? Mas é importante a gente ofertar, porque a gente vai estar demonstrando a nossa gratidão, né? No dízimo a gente devolve, que não é nosso, e aí a gente vive com 90%, né? Desses 90%, você pode optar ou não em ofertar uma porcentagem ou um valor fixo que você escolhe ali. Entendi. Então a gente tem, né, como recomendação, como você colocou, porque assim, a gente depende muito do que você acredita, no que você vê, no que você tem como fé, né? Então, você acredita, então, baseado no que a gente tem como escrituras ali, que é a Bíblia, ela traz como informação, né, orientação nesse sentido, né? Tudo que você tem, é Deus que te abençoa que você tem. Então, você tem que agora sim. E os 90%, o que a gente faz? Uma coisa muito importante, André, eu ia tocar nesse assunto. É que se a pessoa ela é cristã, e ela dizima, ela oferta, ela é fiel, ela precisa realmente ter uma boa organização financeira. Porque o dízimo e a oferta ela vai entrar no orçamento dela. E ela precisa adaptar a realidade dela para conseguir fazer isso. Para fazer isso. Para ela atender, né? Porque imagina, a pessoa ela não tem um costume de fazer isso, e aí ela se converte, ela vira cristão, começa a fazer isso, e aí só que ela gastava tudo que ela ganhava. Então ela precisa começar a ser mais organizada, mais diligente, né, com o dinheiro, para ela conseguir fazer isso, né? É uma primeira coisa. E aí depois entra na questão da minha recomendação, né? A questão dos 50%, o dízimo e a oferta entraria aí nos 50% ou um pouquinho mais ali, estenderia uns 55%, 60%, vai depender bastante da sua realidade. Aquela questão que eu falei do orçamento é mais uma recomendação, né? Não é nada escrito em pedra. Entendi. Entendeu? Tudo é flexível, dada a realidade que a gente tem, né? Porque pessoas, cada um tem sua realidade, aí cabe a gente entender um pouco mais sobre ela e trabalhar em cima disso, né? Exatamente. Mas eu acredito que também a gente tem que observar quais são nossas escolhas. A Bíblia sempre fala pra gente, né? Qual é a escolha que você faz? Será que são escolhas boas? Será que aquilo agrada, né, a Deus? Sim. Né? O que você faz com seus 90%? E aí, que questão que você falou. A oferta não tem mínimo nem máximo, né? De acordo com o que você tem ali enquanto Sim. gratidão, né? E aí é muito relativo essa questão, né? Porque é a questão pessoal, de fé, que você sente interesse, né? Sim. E nada obrigatório, né? A Bíblia, inclusive, ela diz que onde você gasta seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, aí o seu coração está, né? Não é literalmente o seu coração, né? A gente sabe que não é isso, mas a nossa, não sei se a palavra certa é alma, mas assim, o nosso querer, né? O nosso querer. Então, por isso que o cristão ele tem que pensar muito bem como que ele gasta o dinheiro que não é dele, né? Mas que é de Deus. Isso é aquilo que eu estou fazendo, a gente falou. Onde eu estou, né? Eu quero estar, pelo menos. Onde eu estou gastando, onde eu estou investindo meu tempo, minha energia, Sim. enfim. É ali que eu quero. Então, Sim. será que esse ambiente é a forma que você está destinando os seus recursos é o melhor? Uhum. Então, a gente tem que, né, entender melhor isso, né? Aí é assim.
Isso aí a gente fala em relação à orientação que a Bíblia traz, né? Na prática e na vivência de mundo, né? A realidade, a gente tem você aí que está em casa, tem essa necessidade, que você não tem ali o conhecimento, que você precisa. A gente tem várias ferramentas que você pode utilizar, acredito eu, né? E também buscar, né? Uma ajuda, porque é importante para, como a gente falou, você ter paz, né? Plenitude, né? Em relação à sua vida financeira, que vai impactar nas outras áreas, setores, né? Das nossas vidas, digamos assim. Inclusive, André, tem uma parte na Bíblia, né, que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? E corrompe também o homem. Corrompe, né? E corrompe. Por isso que, se você for um servo do dinheiro, realmente, ele vai ser um mal. Mas se você for um servo de Deus, ele não vai ser. Ele vai ser um meio. Inclusive, um meio para abençoar a vida de outras pessoas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a interpretação disso. O que queria dizer ali? Queria dizer que se você só focar nele, no dinheiro, você vai ter um problema. Agora, se você não focar, se você entender que ele é uma consequência, que ele é uma dádiva, né? Que é Deus que permite, afinal de contas, tudo que acontece na nossa vida é com a permissão. É com a permissão dele, né? Então o dinheiro que a gente ganha, quanto mais a gente ganha, não é a gente, né? Inclusive a nossa bondade não é nossa, é dele, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente entende que quanto mais dinheiro a gente tem, graças a ele, mais vidas a gente pode abençoar. E aí volta a questão, onde é que você gasta ele, né? O seu tempo e a sua energia também. Bom, Danilo, a gente está finalizando, né? Então, a gente já falou bastante a respeito sobre a questão para onde vai nossa renda, né? Porque status, consumo e propósito. Para onde está indo essa renda? Então, a gente falou bastante sobre isso, né? Para que você consiga, né? Visualizar, refletir sobre o que a gente discutiu, conversou, né? Indicou, trabalhou aqui. Então, acho que tem uma boa informação até agora. E aí eu queria perguntar para você, se você tem, né, alguma outra dica, alguma outra fala, né, alguma coisa que você achou que poderia falar e passou batido, para falar, ou dica mesmo, pra gente aqui, e a sua mensagem final também, pra gente aproveitar. Beleza, uma dica que eu não dei, anota aí. Quando você for pro supermercado, primeiro, vá com uma lista do que você precisa comprar. Segundo, não vá com fome, para você não comprar coisa à toa. O André se identificou eu vou com aqui. fome. Busque fazer compra ali semanal ou a cada 2 semanas, tá? Inclusive, a compra mensal é uma cultura devido à hiperinflação nos anos 80, 90 ali. Porque as coisas iam aumentar de preço rápido e o brasileiro precisava fazer a compra logo, né? Acredito que é isso. E a minha mensagem final é que cuidado do seu dinheiro não precisa ser um sacrifício, né? Construir patrimônio não precisa ser um sacrifício, né? É possível você ser um servo de Deus, você cuidar do seu dinheiro, você construir patrimônio para você abençoar a vida das pessoas. Tudo isso é possível. Acredito que dá para equilibrar tudo isso sem deixar de viver também. Sem deixar de ver que é algo muito importante. Acredito que é isso. Que Deus te abençoe. Obrigado, Danilo. Mais uma coisinha. A gente agradece pela sua disponibilidade, sua participação, tá aqui nesse momento, nesse dia, né? Disponibilizou aí para vir aqui conversar com a gente. Você gostaria de, enfim, deixar sua rede social, colocar aí para as pessoas que estão aí te assistindo? Sim. Fique à vontade. O meu Instagram é @danilo.js.oliveira e o Instagram da minha empresa, que é a Liberty, é @Liberty Consultoria. Então, a gente vai estar aí, vai ter algum momento, algum lugar da tela mostrando aí o seu @, né? E também, mas eu estou sabendo que vai sair, acho que futuramente, você vai divulgar, eu acredito, não é? O seu site, ou não?
Sim. Ou já tá, eu não tô sabendo. Ou Dá vai pra finalizar. Tá finalizando, né? Uhum. Então, quando sair, ele vai também disponibilizar para vocês Site aí da Liberty. nas suas redes, né? Da Liberty, na sua pessoal. Né? Acompanhe o Danilo, ele sempre dá algumas dicas. Eu acompanho ele pela rede, né? Ele sempre dá algumas dicas, como a gente pode fazer aquilo. Ou muitas vezes você está com dúvida, você pode lançar perguntas para ele te responde. Pode. Né? Eu abro uma caixinha mais ou menos uma vez por semana. Semanal, né? Sim. Então, interessante. Você tem alguma dúvida, se você quer, né, trabalhar, se libertar dessa situação que é ruim, né, essa questão de você não saber lidar com o dinheiro que você tem. Então, uma opção tá aqui, o Danilo, né, que pode aí, como consultor, ajudar vocês a se livrar disso. Eu sempre falo, André, que a liberdade é uma escolha. É uma escolha sempre, né? É uma escolha. Bom, a gente finalizar, eu queria agradecer toda a equipe que, né, proporcionou que a gente estivesse aqui hoje fazendo um podcast, que dá um pouco de trabalho. Então, muito obrigado vocês que se dedicaram até aqui hoje, né, ajudando a gente a realizar mais um episódio. Também gostaria de agradecer especialmente a Viner Filmes e também a Palhares Fotografia, que está aqui nos ajudando também, juntamente com os demais. E é isso, gente. Siga a gente aí nos nossas redes sociais, acompanhe, não deixe de dar seu like, pelo menos, assistam, dê dicas, sugestões. A gente está aqui para ouvir vocês, porque é vocês que nos ouvem. Então a gente precisa entender se vocês estão gostando, não estão. E aí, é isso, fazer essa troca, né? No mais, muito obrigado e até o próximo episódio do Como Pode. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.